E aí, gente uma? Gente uma é abreviação de gente amores. Inventei agora. Como vocês estão? Gente, não é brincadeira não. Eu tô numa preguiça. Mais uma preguiça. Vocês não têm ideia da preguiça que eu tô. Esse tempo, né, cara? Essa chuvinha, nublado, um friozinho. Cara, tá muito frio, tá tipo 19 graus, tô quase botando esqui. Mas eu vim aqui pra quê? Pra gente matar a saudade, pra conversar um pouquinho. Nada demais. Hoje, só porque eu tô com preguiça, tá? Esse tempo eu tenho gravação o dia inteiro. Ah, mas você adora o seu trabalho. Eu não falei que eu não gosto, amor. Eu disse que eu amo, mas eu tô com preguiça. Por exemplo, às vezes você não ama chocolate, mas tá com preguiça de ir lá na geladeira pegar. É isso. Tô com preguiça. Mas vamos gravar, vamos lá. Vamos gravar. Que maravilha, vamos gravar. Ega, vamos gravar. Mas mesmo com preguiça, eu sei que quando começa eu curto muito. Então essa leseira é só antes de começar mesmo. Depois vai rolar. Depois, ó. Depois começa a gente... fica com preguiça, mas depois começa já... Que massa. Bom, como eu falei, quando eu tava lá na Argentina pra Copa Sub-20, eu vim pro Brasil de passagem, né? Gente, vim pro Brasil de passagem, que chique, né? Sempre quis falar isso. Mas eu vim mesmo de passagem, que semana que vem eu já volto pra Argentina pra fazer a reta final da Copa Sub-20, semifinal e final, se Deus quiser, com o Brasil, se Deus quiser. Porque a gente classificou em primeiro lugar do grupo, né? Vocês viram? Começamos perdendo pra Itália, mas recuperamos. Então, o mundo que lute. Falando em Cazé TV, a notícia mais importante desse papo é que hoje é quarta-feira, sendo quarta-feira em algum momento do dia vai ser 4 horas, e sendo quarta-feira 4 horas, o que tem? Vídeo novo no canal. Eu ouvi daqui vocês gritando, vídeo novo no canal! É isso mesmo, tem vídeo novo no canal. E por que eu falei falando Cazé TV? Porque o vídeo de hoje é a primeira vez no meu emprego novo, que é a Live Mode, que é a produtora que faz, agência, produtora e tudo mais, que faz a Cazé TV. Então eu fui lá conhecer o pessoal, pegar os uniformes, fazer reunião. Não vou dar spoiler não, mas tem tudo isso. Tem emoção no vídeo, tem surpresinhas, tem todo o meu tour lá pela Live Mode. Foi muito divertido. E tem algumas coisinhas mais. Tá? Então 4 horas hoje tem vídeo novo. Clica aqui, se inscreve uma vez para se entreter todo dia. Falando em canal agora, assunto é canal. Vocês viram, eu postei agora, compartilhei, né, o stories que a Fabiola postou e a Valem Bandeira também ontem, porque a gente tá mandando os press kits do canal, que é um kitzinho, né, de divulgação, falando do canal e com umas brincadeiras para algumas pessoas. E aí, o grande lance do press kit tem 2 dados. Um dado de pautas para gravações, desafios, e um dado de companhias, tipo pai, mãe, amigos, Priscila, filhos, enfim. Então, a pessoa joga os 2 dados e aí monta a próxima gravação do canal. Então, quem recebeu o press kit é responsável por definir a próxima gravação do canal. Então, uma pessoa vai jogar um dado lá e sai, sei lá, tipo da Fabiola saiu corrida de kart com friends, com amigos. Então, essa gravação eu já vou ter que fazer, entendeu? O que cair nos dados, eu vou ter que fazer. E particularmente o da Fabiola eu adorei, porque corrida de kart era um dos meus preferidos. Eu tô louca pra fazer esse vídeo. Uma corrida de kart, de bobeira, na amizade, sem compromisso, sem rivalidade. Imagina, que isso, competitiva, nada a ver. Super evoluída que eu. Fala sério. Bom, então é isso. Era só pra dar um oi. Dizer que esse tempo morga muito. Vocês ficam mais devagar com esse tempinho assim, friozinho com chuva? Eu fico muito. Não sei se deu. Desculpa. Não sei se deu pra perceber. Gente do céu, sabe o que eu fiquei de falar pra vocês? Que eu esqueci completamente.
A Tabela, cara, vou contar aqui agora todo o rolê de Tatá. Lembra a Tabela, aquele cachorrinho que a gente resgatou lá em Ayuruoca, numa viagem que a gente fez, que tava lá? Como é que foi? A gente chegou, eu contei a história aqui, a gente chegou num aniversário, que a gente foi pra lá pra esse aniversário, e aí no estacionamento dos carros, que era tipo um terreno assim de lama, tava chovendo, então tava muita lama, tudo sujo, a Tabela tava lá, a cachorrinha. E aí quando a gente chegou pra estacionar o carro, já percebemos que bateu diferente, assim, o Gabriel sempre quer, sempre pede. O sonho dele era resgatar da rua, porque a Juju a gente adotou, mas ele queria adotar da rua, tipo, sentir na prática, ali na hora que ele tava fazendo bem, tirando naquele momento um cachorro da rua. Então, pra variar, chegou a Tabela lá, né, que a princípio era só uma cachorrinha, e ele, como sempre, falou, vamos levar, vamos levar. E como já é de costume, eu não dei muita bola, falei, não, filho, vamos lá pra festa e tal, não sei o que, nada, dei uma desconversada. 8 horas, sei lá, 6 horas de festa. No final, lá no local da festa, dentro da casa de festas, quem chega? Tatá. E aí ela muito bonitinha, né? E óbvio, todo mundo veio falar com ela e ela veio direto na nossa mesa. A gente tinha dado carinho pra ela quando estacionou o carro. E ela veio, a gente já tava, né, um pouco mais assim, digamos, facinhas, né? Eu e Priscila. E aí... vai, carinho, vem, não sei o que, olha que fofo. Falou, não, o Gabriel veio de novo. Falou, vamos levar, vamos não sei o que. Eu pensei, cara, quer saber? Por que não? Né, estamos aqui. O cachorro tá aqui pela segunda vez vindo falar com a gente. É uma graça. A gente, se Deus quiser, a obra fica pronta em breve. Então vai ter uma casa com um espaço maior. A Nalinha já se foi, que eu não queria pegar mais nenhuma enquanto ela estivesse aqui com a gente. Então, bom... Aí me encarreguei de sondar com todo mundo a história da cachorra, se alguém conhecia, o que tinha sido, de onde ela veio, se ela realmente era da rua. E eu falei com o pessoal da festa falou com o pessoal da cidade, que não é grande. Então, assim, é fácil, né, chegarem a uma conclusão, ou alguém conhece alguém que sabe da cachorra. Então, a unanimidade, a história que todo mundo contou foi que a cachorra tinha sido abandonada nessa estrada que desembocava nesse lugar da festa. Eu falei, bom, e tava lá há dias já, ela claramente estava muito suja, tava toda machucada de briga de rua, bem magrinha, toda com medo, assim, insegura. Eu falei, então vambora. Aí peguei no colo, botei no carro, fomos pra pousada, trouxemos Tabela, que aí veio a ser Tabela, né, ela tava sem nome, Gabriel deu o nome de Tabela, trouxemos para casa. Detalhe importante, durante a minha sondagem lá com o pessoal da cidade, o pessoal da festa, sobre o passado de Tabela, eu tive um insight, não sei porquê, achei por bem falar isso pro Gabriel, mas graças a Deus eu falei, que eu sentei com ele antes da gente pegar a cachorra e falei, filho, quando a gente pega um cachorro da rua, assim, óbvio que a gente tomou cuidado aqui de tentar descobrir o passado dela, mas, né, não dá pra cravar o que aconteceu. A gente corre o risco de o dono dela, ela ter um dono, e o dono dela se manifestar depois, porque vai ver que a gente pegou e tudo mais. Então, assim, a gente vai pegar... Mas para você não se frustrar depois caso isso aconteça, só quero que você saiba que é possível isso acontecer. A gente não vai deixar de fazer essa boa ação, de pegá-la da rua, mas pode acontecer, porque a gente nunca fez isso. Então eu quero que você saiba que existe essa chance. E ele, não, tudo bem e tal. Falei, mesmo assim, vamos levar? Ele falou, vamos levar. Então tá. Aí trouxemos Tabela, comecei a postar sobre Tabela, contei a história de Tabela, mostrei Tabela nas minhas redes, Tabela foi ficando conhecida, ganhou uma proporção nacional, passou, sei lá, uma semana, 2 semanas, pintou uma mensagem pra mim de um veterinário de Ayuruoca, que conhecia um suposto dono de Tabela, e o suposto dono estaria desesperado atrás da cachorra, porque viu nos meus stories, ainda bem que descobriu onde ela estava, porque estava atrás dela há muito tempo. E aí ele contou a história, que ela morava, um cara bem simples, assim, morava num sítio lá, numa região perto de Ayuruoca, e tinha outros cachorros, ele não tinha como controlar todos, não tem, né, uma infra de segurança, de muro, de porta, e ela fugiu e ele estava atrás dela. Ainda assim, como já estávamos apegados à Tabela e não queríamos, né, nem que não estivéssemos, mas enfim, ainda mais por estarmos, não queria me desfazer tão rapidamente, mesmo que fosse o dono dela. E aí eu assim, como é que se diz?
desconfiei muito, assim. Fui muito resistente a acreditar nessa história e respondi para ele com bastante clareza. Eu falei, olha, com todo respeito, não me surpreende aparecer um dono para ela agora, que ela ficou conhecida. Isso, infelizmente, é muito comum, inclusive para tentar algum benefício financeiro em troca da cachorra, enfim, gente agindo de má fé em cima de um ser de boa fé, como são os cães, os animais. Então, dei todo um textão para ele e pedi provas de que esse realmente seria o dono dela. Que eu ainda falei, eu sou a maior interessada, assim como tiramos da rua para fazer o bem, eu sou a maior interessada em fazer bem a ela, de devolvê-la para a casa dela. Eu só preciso saber que realmente é o dono dela e é a casa dela. Então, se ele é um dono assim tão carinhoso e que faz tanta questão de tê-la de volta, ele procurou aonde essa cachorra? Ele postou alguma coisa? Ele ligou para alguém? Você tem alguma mensagem dele dizendo que ela fugiu? Ou um cartaz de procuras? E aí mandei e fiquei enrolando essa história por um tempo para ver se realmente ia se confirmar, porque eu não queria, na verdade, acreditar que era o dono e que era a casa dela e principalmente, consequentemente, que a gente teria que devolver a cachorra. Aí, não só esse veterinário, como outras mensagens que eu recebia de uma amiga nossa lá da cidade, né, que a gente foi para o aniversário dela lá em Uruoca, como também um sobrinho do dono que mandou um e-mail para mim, descobriu meu e-mail. Então, assim, todas essas pessoas com muita educação, não teve clima nenhum de briga, de disputa, de nada. Quem ficou mais dura nessa história toda fui eu, resistindo a acreditar, mas eles com muita paciência, sem cobrar nada em troca, nunca tocaram no assunto de dinheiro, de recompensa, alguma coisa assim. Mas foram me mostrando que realmente ele era o dono dela. Ele, por ser muito simples, mal usa rede social, nem usa, não tinha um post de procura, mas o veterinário confirmou que já atendeu essa cachorrinha lá. É que realmente o dono morava lá perto. Essa nossa amiga da cidade falou que não conhecia o dono, mas que achava mesmo que era o dono dela. E o sobrinho dele me mandou e-mail também falando o nome dela, mostrando caderneta de vacinação, que ela tava assim com, né, tipo, maus tratos. Não que ela tenha sido maltratada, mas ela tava nessas condições de machucada, de magra, na rua, porque ela fugiu e eles não conseguiam achar. E ela realmente estava na rua esse tempo todo. E aí, assim, a gota d'água foi... Eu já estava quase convencida mesmo de que iria devolver. A gota d'água foi que eu não sei quem foi que falou, essa nossa amiga ou o próprio veterinário, que tinha uma criança que estava sofrendo muito a ausência da tabela. Aí eu falei, cara, sabe, aí mexeu com a criança, aí eu vou deixar a criança sofrendo, que o cachorro tá aqui porque a gente achou, porque eu tô desconfiando do cara, que na verdade eu tô querendo não acreditar, que tava muito claro já que era realmente o dono dela. Aí eu falei, não, gente, se a criança tá sofrendo, então realmente vamos devolver. Então tomei essa decisão, né, eu com a Priscila, mas ainda tinha o processo e a etapa muito importante de falar com o Gabriel sobre tudo isso, porque ele já estava no nível, é irmão dela, né, ele é irmão dos cachorros daqui de casa, então é irmã pra cá, irmã pra lá, todo amigo que vinha ele queria mostrar, e ele é muito carinhoso, e todo dia de manhã lá fazia um chamego, abraçar, beijar, conversava com ela. Eu falei, ai Jesus, lá fui eu com toda a minha psicologia materna, que eu tento muito ter, e me esforço pra ter, falar com ele, sem causar trauma, que era meu maior objetivo. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou colocar a situação como se fosse para ele decidir. Com muita esperança de que ele fosse decidir o certo, mas com medinho de ele deixar se levar mais pela emoção do que pela razão. Mas fui lá eu. Sentei com ele e resgatei o que eu tinha falado com ele lá atrás. No dia que a gente pegou a tabela, falei, filho, olha só, queria falar com você sobre a Tatá. Ela tá bem, porque ela tinha ido pro veterinário, né? Que a gente levou o veterinário pra tomar vacina, ver se estava doente e tal. Eu falei, não, ela tá ótima. Mas olha só, lembra que quando a gente pegou a Tatá, a mamãe falou com você que corria o risco de ela realmente ter um dono e esse dono saber onde ela tava e fazer contato e pedir que a gente devolvesse? Aí ele já, lembro. Ela tem um dono? Aí eu falei exatamente como aconteceu. Eu falei, então, filho, a mamãe acha que sim, tá? Mas é que foi assim, me ajuda a pensar. Aí contei a história.
quando eu comecei a postar, né? A mamãe tem muito seguidor, e o dono viu as fotos dela. Ah, um detalhe importante. Nessa troca de e-mails com o veterinário, com o sobrinho do cara, com a nossa amiga, eles mandaram fotos do cara com a tabela na casa dele, no sítio lá que ele mora. Então, assim, certamente ele já teve algum contato com ela e estava provando aquilo que ela morava na casa dele. O que eu tentei resistir também e confrontar foi... Tudo bem, eu sei que ela teve um dono, até porque a história é que ela teria sido abandonada na estrada, então não me surpreende que ela tenha tido contato com ele. Mas enfim, voltando, eles já me convenceram do contrário, de que realmente ela fugiu, enfim. Aí eu tava no papo com o Gabriel. Mas aí eu contei pra ele, falei, eu recebi esse e-mail depois que eu comecei a postar. Eu desconfiei, porque tem muita gente má no mundo que usa o animal pra ganhar dinheiro, pra fazer alguma coisa de má fé, sendo que é um bichinho totalmente do bem. Então a mamãe tentou entender o que era, qual era o objetivo dele, se realmente era o dono, se ele tava mentindo. Tudo isso, eu fui contando. Aí eu falei, depois a nossa amiga lá, que a gente foi no aniversário, também falou com a gente. Foi quando eu comecei a acreditar mais nessa história. Então não foi uma coisa assim que eu resolvi devolver ou não devolver de cara. Eu tentei entender o que estava acontecendo. E aí um sobrinho dele mandou um e-mail pra mamãe. E tem uma criança, acho que é assim da sua idade, falei pra ele, que tá sofrendo muito, porque a Tatá não tá lá. E nem a tabela, o nome dela é Campina. E aí ele, mas e aí? Eu falei... filha, eu não sei, eu tô aqui conversando com você que eu queria entender o que você acha, assim, o que a gente faz, me ajuda. A gente tem que tomar uma decisão, o que você acha que a gente tem que fazer? Aí joguei o barulho pra ele, né, e fiquei aqui, passava nem sinal de Wi-Fi. Com medo dele, obviamente, né, não seria nada surpreendente dele pensar com a cabeça, mas agir com o coração, sabe? E, nesse caso, agir com o coração seria o errado, né? Não devolver a cachorra. Com todas essas provas de que ela realmente tinha um dono. E a gente, no fim das contas, a gente teria tirado ela de perto do dono dela, sei lá. Ou pelo menos agiu com boa intenção ao tirá-la da rua, mas depois soube que ela tinha um dono e não devolveu pro dono. Enfim. Aí ele ficou me olhando assim, ele baixou a cabecinha e falou... mamãe, eu queria muito ficar com ela. Mas é certo a gente devolver. É o certo a se fazer. Aí eu morri muito, porque isso é uma coisa que eu falo muito com eles, sempre. Que não tem discussão. O certo é o certo e não tem segunda linha. É igual a verdade. A verdade morre na verdade. A mentira você conta, você tem que administrar uma vida inteira de mentira. Pra quem você contou, qual versão contou pra quem, o que você já disse pra um, não disse pra outro, o que você inventou pra cada pessoa. A verdade, por mais dura que ela seja, ela não tem segunda linha. Ela morre na verdade. Mamãe, dei mole hoje no colégio. Hoje eu, sei lá, me envolvi numa confusão. Mãe, hoje eu, vacilei muito. É a verdade, acabou. A gente vai lidar com esse barulho, é um mega barulho. Mas é a verdade, depois não tem mais nada a dizer. Você livra sua consciência, seu peso nas costas. Então ele foi muito pra essa linha, assim, né? Eu queria não fazer, mas é o certo. Não tem o que desenrolar. A gente tem que fazer o certo. Aí eu, na hora, falei, filho, é verdade. Você tem razão. Você tá certo. É o certo a se fazer. A gente tem que fazer o certo. E muito naquela linha, até de um vídeo que eu já postei aqui, né, que felizmente viralizou bem, que é escolha sempre fazer o certo sozinho do que o errado junto. Não é só porque a galera tá fazendo o errado e você sabe que é errado e você quer ser da galera e vai fazer igual. Não. O bonito, o maneiro mesmo, o certo é fazer o certo, nem que seja sozinho. Não tem... erro. O certo acaba ali e é o certo. É muito claro o que é o certo e o que é errado. Enfim. Então, aí eu falei, filho, eu acho que é isso mesmo. Então a gente... É com dor, não vai ser fácil, mas é o certo. Então isso basta pra gente ficar com a consciência tranquila. Aí ele continuou assim, eu fico me colocando... É como se, imagina, a gente perdesse a Juju e soubesse onde ela tava e a pessoa não devolvesse. Eu falei, tem empatia esse menino. Enfim, depois dessa aula de solidariedade, compaixão, empatia do Gabriel, aí foi só a gente ficar mais uns 2, 3 dias aqui com ela para se despedir, para acabar de agradecer muito, né, a sorte que a gente teve dessa passagem tão rapidinha, mas foi tão gostoso e foi bem desafiador, foi animado. Porque no início deu um chabu aqui com a Juju, depois elas já estavam até se curtindo, já estavam super amigas, fazendo companhia uma à outra. E
devolver. Aí a gente pediu para um motorista amigo nosso, de muita confiança, até a Aeruoca levar. E a parte mais legal é que ele falou que quando estava chegando lá, eles marcaram um ponto de encontro, né, na cidade, e que quando o carro estava chegando, o dono já estava lá e começou a chamar a Campina, né, que não era a tabela. E ela dentro do carro ficou maluca, queria pular a janela só de ouvir a voz dela. E a gente falou, ai, que bom, cara. A gente ficou muito aliviada, falou, ai, que bom. Realmente, primeiro, ela tinha um dono. Segundo, ela gosta dele. Terceiro, tudo indica que ela era bem tratada e realmente fugiu. E quarto, que a gente chegou à conclusão aqui, também com o Gabriel, é que a gente achou que ia fazer uma boa ação de tirar um cachorro da rua e salvar, e ajudar, e passar a cuidar e amar. E não fez essa boa ação específica, mas fez outra, que foi devolver um cãozinho para a família dele, para a casa dele, né? Ela estava, no final das contas, ela estava perdida. Então essa foi a história de Tatá. Breve, intensa, emocionante e com muitas lições. Tá, gente? Então, agora vocês estão atualizados sobre Tabela, que não é Tabela, é Campina.